Muito bem, amigo inscrito no canal, chegamos aqui na quinta-feira, conforme eu avisei, nós estamos fazendo um grande estreia aqui, né? Lembrando que esse vídeo ele é gravado para ir ao ar na quinta-feira, tá? Eu estou aqui ao vivo e ao mesmo tempo não, porque no chat aqui a gente está respondendo, está junto aqui, né? Acompanhando esse vídeo que eu gravei, então está sendo gravado, mas aqui no chat você pode conversar, eu estou aqui respondendo e conversando, tá? Mas todas as questões que nós vamos tratar aqui hoje, né? Eu já avisei aqui no vídeo de terça-feira, chamando o pessoal que fez o concurso dos Correios, que eu acho muito importante esse vídeo. Vou trazer muitos esclarecimentos, muitas coisas aqui, muitas dúvidas, né? No nosso programa RAI. O que é o programa RAI do Mr. Emel? Resposta aos inscritos, como está aqui. A sua pergunta pode ser a próxima a ser respondida todas as terças, quintas e sábados, às 21h07 da noite. Então a gente faz esse apanhado, né? Passando por todas as perguntas dos nossos inscritos. Então, como nós temos diversas pessoas comentando nos vídeos dos Correios que eu tenho gravado, então eu achei por bem fazer um vídeo, trazer alguns comentários e trazer informações importantes que muitas pessoas não sabem sobre o concurso dos Correios, inclusive sobre a saga que é o concurso dos Correios de 2011. Tem esse concurso de 2011 que ainda não acabou, tá, gente? Eu vou trazer todos os detalhes aqui, até trazer o representante praticamente da comissão dos aprovados excedentes do concurso de 2011, né? Vou mostrar aqui uma entrevista, vou mostrar aqui o que ele falou na entrevista e como que está a situação hoje desse processo. Vamos falar sobre quantidade de chamados, né? Muita gente fica com essa expectativa, será que eu tenho chance, será que não? Vou mostrar aqui com base também num canal Clica Aí, bem interessante, vou deixar para vocês aqui o link do nome do canal para você acessar, que ele fez o levantamento de 2011, quantos carteiros foram convocados, né, para trabalhar no concurso de 2011, que dá para nós termos de base para o concurso agora de 2014, o que deve acontecer, né? Então tudo isso a gente vai trazer aqui no nosso canal, só testando o microfone para ver se está tudo ok. Tá certo, gente? Então aqui, resposta aos inscritos, você está vendo aqui eu, né, para responder e a moça com a dúvida ali para ser respondida. E a gente vai passar a primeira tela, a primeira resposta de hoje, falando aqui com você, inscrito do canal, né? Tome seu café, se tiver alguma outra pergunta, deixe nos comentários desse vídeo que eu posso responder num próximo vídeo também. Gente, olha só aqui, o candidato aprovado, essa é uma pergunta que eu recebi que não é diretamente no meu canal, nos comentários, tá? Tem os grupos dos Correios aqui que tem aprovados PCD ampla e cotas, aonde que um dos aprovados na MPCD e cotas mandou esse questionamento, né? Que alguém fizesse um vídeo explicando melhor como que é a questão, quem passou tanto para cotas, né, quanto para PCD. Como que ficaria? Entraria por cotas ou por PCD? Porque, primeira coisa, a gente tem, né, no edital da ampla concorrência e das cotas. Então, quem, por exemplo, Sinop, 79 vagas, nós temos 15 pessoas negras e pardas que passaram na ampla. O edital diz claramente que essas 15 pessoas não contarão como cotistas, mas contarão como ampla. Então, eles não ocupam a vaga de cotistas. Claro que, esse é o meu pensamento, tá? Quando chamar o cotista, o primeiro colocado, chamar antes da posição dele da ampla, ele vai entrar onde estiver melhor colocado, que é como negro e pardo. Só que será feito um ajuste depois quando chamar a 15ª posição, que seria ele, na ampla, daí vai para as cotas, para você não prejudicar aí quando chamar os 79 das vagas, para você não deixar de chamar mais cotistas do que da ampla, tá? A lei de cotas é assim, não vou entrar em polêmica aqui se é certo, se é justo ou injusto com o pessoal da ampla, mas é assim que acontece. Agora, PCD, gente, estão esclarecendo para todo mundo, até é bom para você saber, você que passou como cotista negro, tá? Saber aí na sua região, até é bom você ter contato de quem é aprovado, porque o PCD, quando ele for convocado e passou nas duas, aí é chamado ao mesmo tempo, olha, passou em cotas, negros e como PCD. Chamaram, né, ficou primeiro colocado em cotas e em PCD, chamaram nas duas. Aí ele tem que escolher, ele vai ter um prazo, tá aqui, ó, o candidato aprovado para as vagas reservadas de negros e indígenas e para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, se convocados concomitantemente, tá? Então, chamado ao mesmo tempo os dois. Para o provimento do cargo, deverão manifestar-se por opção, né? A opção por uma delas. Então, vai ter que escolher. Eu quero entrar como a vaga de cotas ou como a vaga de PCD. Se eu entrar pela vaga de cotas negro e pardo, né? Então, aí sobra mais uma vaga para PCD, chama o próximo PCD.
Entenderam? Então a lista anda PCD. Ah, não, eu quero entrar como PCD. Aí cotas, negros e pardos chama a outra pessoa. Então por isso que é importante, decide a vida de quem vai ser o próximo chamado, dependendo de qual vaga você ocupar. Aí na hipótese de você não responder, por exemplo, o PCD não se manifestar, será nomeado dentro das vagas de negros e pardos e vai dar preferência ao próximo PCD. Então veja, automaticamente se você não se manifestar, né, vai ser chamado o próximo PCD. Agora, se você se manifestar, não, eu quero entrar pela vaga de PCD, aí vai ser chamado o próximo negro ou pardo. Por isso que eu acho interessante, né, as pessoas se conhecerem, saberem quem são os próximos serem chamados, para até entender, né, se acontecer um caso como esse, poder saber, nossa, o que será que ele vai escolher? Escolheu isso, aquilo, né? Qual é o próximo, né, a ser chamado, sei lá. Então, isso aí pode decidir a vida do próximo convocado aí nos concursos dos Correios, tá bom? Então, respondendo a primeira resposta aqui aos inscritos, é sobre esse assunto, né? A chamada de quem é cotista ao mesmo tempo e PCD. E acho que nem o canal falou sobre isso mesmo. Estou sendo o primeiro canal a trazer isso como informação para todo mundo. Então, tanto se você é da AMPA, também é importante você saber como funciona essa dinâmica aí nas vagas de cotas e PCDs, tá bom? Então, aqui fica o corte. Se você continua na live de quinta-feira, você está acompanhando a live. Agora, se você está assistindo só um corte, fica aqui o corte. Um grande abraço. Deus no controle sempre. Bom, amigo inscrito no canal, continuando, então aqui a gente vai para o segundo assunto que nós vamos tratar nessa live aqui, nessa estreia, né? Que é live se eu tivesse ao vivo eu com você, mas eu estou em estreia ao vivo no comentário aqui, você pode ir no chat conversar com todos que estão aprovados Correios, tirar dúvidas, conversar entre vocês também, tá bom? Então, gente, olha o que acontece aqui, nós vamos para o segundo assunto, que é o que, Mr. M? Que é a questão, olha só, o CCS 8775 colocou. Tem uma galera tentando entrar que fizeram o concurso em 2011. Foram injustiçados, fizeram o teste físico, foram aprovados e desapareceram com a vaga. Está sendo julgado no STF. Exatamente, gente. Aqui eu fui buscar informações, tá? Então o que eu gosto? Como canal que traz informações, que fala de concurso, eu não gosto de falar um achômetro, eu acho isso, eu acho aquilo, né? Então fui atrás de informações sobre como está esse processo do STF, né, do Correios, da ação de 2011, o que aconteceu nesse concurso. Assisti a reportagem do Herbert falando pro aquele concurso famoso agora que está aqui, o Eduardo Cortes, tá? A entrevista dele lá. Então, para saber bem certinho também, fui atrás de mais dados sobre o concurso de 2011. Tá? Inclusive, muita gente fala que o concurso de 2011 foi 4 anos de validade. E, na verdade, né, não foi 4 anos de validade, o concurso de 2011 foi 1 ano mais 1. Tá? E essa grande polêmica é uma das questões que se ajuizou essa ação. Inclusive, 2024, acredito que se vocês... pode acontecer a mesma coisa, tá? Pode acontecer de ter uma ação para prorrogar a validade do concurso aí em razão da preterição por contratados, tá? Então vamos tentar explicar aqui para vocês esse assunto, que é um assunto bem difícil, bem polêmico e que pode impactar também nesse concurso de 2024. Não para as vagas diretas, mas para chamar o cadastro reserva, por exemplo. Tá? A gente vai trazer tudo isso aqui para vocês nesse caso. Então tá aí, gente, olha só. O concurso público dos Correios de 2011 foi prorrogado na Justiça do Trabalho, devido a uma ação civil pública do Ministério do Trabalho. O MPT, né, acusou a empresa de contratar mão de obra temporária para funções exercidas por candidatos aprovados no concurso. Ou seja, desde 2011 a gente tem aí então essa questão dos Correios usarem terceirizados, contratarem para exercer função de carteiro, de outras funções talvez dentro dos Correios, tá? Eu acho que todo mundo, isso aí todo mundo sabe disso, tá? Então a gente traz essa informação para vocês também, tá? Sobre esse assunto, tá? Então, como foi a ação do MPT? O MPT entrou com a ação civil pública na Justiça Trabalhista, né? É uma ação civil pública, e o juiz de primeiro grau deferiu a prorrogação do concurso até o trânsito em julgado da ação, tá? E o TRT não aparece, deixa eu ver aqui, aqui embaixo, agora sim, o TRT 10 manteve a decisão, mas limitou a prorrogação ao prazo constitucional de 4 anos. Então, ele prorrogou a validade do concurso por mais 2, ou seja, 4 anos, que é o máximo que a Constituição permite. Né? Então, era só 2 anos, então aumentou para 4. Só que, se você for ver, 2011, 2013, seria até 2015. Só que, se tivesse feito essa decisão e os Correios tivessem acatado essa decisão, teria mais 2 anos de validade. Eles poderiam nomear mais carteiros, lá no caso desse concurso. Eu acho que foi separado de agente, também teve de agente. Então, poderiam nomear os 2, né, com essa validade. E daí, normal, acabaria o concurso em 2015. Quem nomeou, nomeou. Quem não nomeou, não nomeou. Tá? Só que os Correios, então, entrou com uma reclamação
né, contra essa decisão. Daí tem o CC 875, né? Então, mesma pergunta ali, eu coloco agora à direita aqui, ICT questiona a decisão que determinou a prorrogação do concurso além do prazo do edital. Então, segundo o Ministério, mesmo existindo candidatos aprovados para o cargo de agente de Correios, a ECT teria contratado mão de obra temporária para os mesmos postos de trabalho. Então, é os dois cargos. Agente de Correios é de carteiro, né? De tudo que é função. Então, foi ajuizado pela empresa de Correios Telecos uma reclamação, a RCL, reclamação 26186 no STF, com o objetivo de questionar a decisão do Tribunal Regional do Trabalho, TRT-10, que determinou a prorrogação do concurso público além do previsto pelo edital e a contratação dos candidatos aprovados. Segundo a afirmação da empresa, essa decisão contraria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, foi entrado com essa reclamação contra essa decisão e, por isso, não foi dado andamento a essa decisão de prorrogação do concurso por mais 2 anos, né? Tá no limbo, isso aí tá para ser julgado no STF. Isso desde aquela reclamação lá, né? Acho que foi em 2013, né? Quando se venceu aqui, 2014, quando se conseguiu essa prorrogação. Então veja que desde lá a gente tem esse imbróglio jurídico sobre a prorrogação do concurso de 2 anos para mais 2 para 4 anos, tá? E a ECT, o Correios, fez essa reclamação ao STF, tá, gente? E o que nós temos? Então, desde lá, nós estamos com o processo em andamento e agora em julgamento, tá? Olha só, o que não entra na minha cabeça é essa demora enorme, né? Para o STF julgar essa causa, e assim como também pelo julgamento que iniciou ano passado, né? E agora que vai terminar esse julgamento, ainda não terminou, estão sendo dados votos, tá? Processo de vista, eu vou colocar tudo aqui para você em detalhe, como é que está essa questão. Então a gente coloca aqui, olha só, para vocês na tela direita, o Herbert Douglas, que é o que encabeça aqui a comissão dos aprovados do concurso 2011, né, que desabafa aqui no Eduardo Cortes, que abriu o canal para ele falar tudo o que ele queria sobre esses fatos e como estava o andamento do concurso. Lembrando que o concurso teve 2.272 vagas para atendente, 5.060 para carteiro e 1.014 para operador de triagem e transbordo. Esse concurso aí teve praticamente 6, 7, 8 mil vagas para nível médio, né, em 2011, tá? Giancarlo. Eu sou de Fortaleza, Ceará, prestei esse concurso para carteiro, fui aprovado na prova objetiva. Tá? Então ele foi aprovado depois de 2 anos, contava para vencer o concurso. No primeiro semestre de 2013 foi convocado para fazer o teste de aptidão física. É isso que o pessoal reclama, eles foram convocados, fizeram o TAF, né? Foi aprovado e apto para exercer o cargo de carteiro, mas infelizmente até hoje não me convocaram para eu assumir o cargo que muito esforço consegui conquistar por meio de testes. Está na justiça, ainda só terá novo concurso se chamarem todos aprovados, foi o que a justiça determinou. Só que essa decisão, como eu disse, é uma decisão que foi recorrida, então não teve o efeito imediato, né? Então, por isso que teve o concurso tudo normal, tá? Então, esse foi um vídeo de 1 ano atrás, então não se tinha ainda nem tinha saído o concurso. Então, aqui acabou colocando essa situação, mas a gente sabe que saiu o concurso. Então, realmente, essa decisão da justiça está, né, suspensa, está em andamento aí para depois da decisão final, aí sim pode se tomar alguma providência quanto a esse caso de 2011, tá? O Elvio, boa noite. Muitos funcionários dos Correios que entraram uns 3 a 5 anos depois do concurso de 2011 com mandato de segurança. Mandado de segurança. Mandato é de político, tá? Com mandado de segurança. Não faz sentido o cara ficar no cadastro de reserva e os Correios cadastrando mão de obra temporária. Eu concordo com isso, né? O Correios teve essa questão de contratar temporário, isso aí mostra que teria necessidade de mais carteiros e encerrou o concurso sem chamar os outros carteiros que fizeram o TAF, inclusive, tá? Olha só o Diego, sou de Breves Pará, também estou na mesma situação, passei por todas as etapas e até agora não chamaram. Pensei que não tinha mais possibilidades, né? Então aqui, ó, em 2024, a pessoa dizia, nossa, não pensei que tinha mais possibilidade depois de 13 anos, tá? E o Jean, eu já tinha dado como perdido, mas agora surgiu uma esperança, vamos aguardar. Então, tudo isso aqui eu vou falar, vou trazer para você a realidade. Agora, voltando aqui, então, o que eu sei dos que conseguiram assumir nos Correios de 2011, mesmo em 2015 entrou uma galera, e você vai me perguntar como me estarei em 2015, 2016, entrou gente dos Correios, né, ainda, se essa decisão aqui estava em recurso, né? Então, vou explicar para vocês agora no canal. O que aconteceu, meu pequeno gafanhoto dos concursos, é que, na verdade, como essa decisão, né, não tinha obrigação de ser cumprida pelos Correios que estava em recurso,
as pessoas entraram na justiça com liminar, tá? Então, olha, tem essa decisão, os Correios têm que prorrogar. Entrei na justiça individualmente com uma liminar, obrigando os Correios que nomeassem essas pessoas, convocassem essas pessoas para trabalho de carteiro, tá bom? Então, muita gente entrou em 2015, aí está completando 10 anos de carteiro em base de uma ação judicial individual, tá? O que é ruim da ação individual é que, assim, você vai gastar de 4 a 6 mil reais num advogado para conseguir esse direito. Só que, assim, veja bem, né? Para essas pessoas que entraram na justiça individualmente, compensou esses 10 anos, né? Gastar 4, 6 mil reais com advogado, porque estão recebendo seu salário de Correios há 10 anos, né? Conseguiram realizar o sonho de trabalhar nos Correios. O que ficou aqui, as pessoas que não tiveram condição de entrar com uma ação na justiça, né? Ficaram dependendo da ação do Ministério Público do Trabalho. Talvez as pessoas não esperassem que fosse demorar tanto tempo. Ninguém pensou ali em 2015, nossa, vai demorar 10 anos. Nós vamos esperar em 2025 e ainda vamos estar discutindo sobre essa ação, se é válido ou não a prorrogação de 2 anos do concurso dos Correios. Então, tudo isso aí, né, vem pesar numa decisão de entrar com ação individual ou não. Então, gente, a partir disso aqui, né, eu coloco aqui o canal do Herbert, porque ele até comentou aqui no vídeo que eu fiz a chamada de ontem, de terça-feira, até. Então, Herbert Douglas, canal Persista Sempre, tá? Tem uma história de vida aqui batalhando em concurso público. Acho que a gente sabe que não é fácil esse universo, né? E eu assisti o vídeo ele colocando aqui da história dele, que há 20 anos está estudando para concurso público, e ele se apega nesse concurso de 2011 justamente porque ele acha que menciona essa questão da concorrência muito grande, né, nos últimos anos de concurso, e ele tem se mantido na luta, mas não tem sido fácil aí conseguir a aprovação em outros concursos também, né, dentro das vagas aí para ser chamado. Foi isso que eu entendi, tá? Me corrija se eu estou errado. Então ele comentou aqui, ó, no que se refere à contratação dos aprovados dos concursados de 2011, como você bem disse, os que entraram somente por ações individuais. E eu, em meu canal no YouTube, falo insistentemente há quase 2 anos sobre o nosso processo, que infelizmente não tem visibilidade quase que nenhuma perante as mídias sociais de forma proposital, né? Então aqui ele coloca, ele tem esse canal, ele fala disso, ele fala de Correios, fala um monte de vídeo. Siga lá o Herbert Douglas, tá? É interessante, até você ajuda aí a movimentação desse concurso 2011, ou ajuda também uma pessoa que tem batalhado nos concursos aqui. Eu espero sinceramente que ele consiga, se não ser nomeado aqui nos Correios, consiga aprovação num outro concurso próximo, tá? Agradecemos a você por ter tocado nesse assunto, pois infelizmente o próprio STF, apesar de inicialmente ter nos dado ganho de causa, tá, mudou o seu entendimento sobre o caso por conta de alguns argumentos que não têm relação nenhuma com a nossa causa. É o nosso processo e é aqui que ele está, né? E é esse processo que a gente vai trazer para vocês, que é bem complicado, é bem interessante aqui como que está a situação, né, desse processo, essa reviravolta. Inclusive, quando ele falou aqui com o Eduardo Cortes, ele mencionou já esse entendimento do STF, que provavelmente iam ganhar no STF, e daí você teria que cumprir a decisão, né, que seria nomear os aprovados aqui desse cadastro reserva, acho, né, uma quantidade aqui, tendo em vista a validade ter sido prorrogada, tá? Quantos desse cadastro reserva aí eu não sei, tá? Talvez, mesmo assim, alguém teria que entrar com uma ação, provando direito e tal, mas isso teria que ver um modus operacional, né, de como que se operacionalizaria a sentença do STF, tá? Então, temos essa situação de 2011, ou seja, não vejo aqui no YouTube ninguém falando ou comentando de uma forma completa como eu estou falando aqui, trazendo atualizado a situação do concurso 2011, tá? Então, olha só, o STF julga se Correios preteriu concursados ao contratar temporários. Essa notícia foi do dia 22 de outubro de 2024. Então, olha só, para o relator, ministro Luiz Fux, que é o relator, terceirização sem justificativa durante a vigência do concurso caracteriza preterição indevida. Ou seja, aquilo que aconteceu nos Correios, ele entendeu, o relator do processo, que houve uma preterição. Poxa, tinha que contratar carteiro, você contratou pessoas sem concurso. Então você preteriu, teria direito objetivo à nomeação. Porque quando você contrata, por exemplo, você contratou 200, 300, 500 terceirizado e tinha carteira para contratar, então você tem certeza que teria que nomear, convocar 500 concursados, tá? Então não foi isso que aconteceu. Então é isso que o ministro fala, tá? Então a primeira turma do STF analisa se a contratação de mão de obra terceirizada resultou na preterição de candidatos aprovados em concurso público para vagas nos Correios, tá? Correios realizará um novo concurso para... Aqui é outra coisa. Então, até o momento, proferiu o voto o relator. Até outubro de 2024, só o ministro Luiz Fux que negou o recurso dos Correios, tá?
e inaugurou a divergência o ministro Cristiano Zanin. O julgamento foi suspenso após pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Então, tivemos o Fux dizendo que, olha, nega o recurso porque não tem recurso, porque está certa a decisão e não é preterição, tem que aumentar a validade do concurso. Aí o Cristiano Zanin divergiu desse posicionamento do Fux, então nós teremos 1 voto a 1, tá? A favor dos Correios de que está valendo a reclamação e outro do próprio relator de que não vinga essa reclamação dos Correios e não aceita esse recurso e teria que cumprir a sentença do TRT, tá? Então a votação estaria nesse sentido, empatado 1 a 1 lá em outubro. E agora eu fui atrás da atualização, vou falar para vocês a atualização aqui no canal. E como está a atualização então, Mistreme? Na tela para vocês, tá? Eu busquei o que nós temos isso aqui, gente. Olha só, datado de terça-feira, então, dia 17 de fevereiro de 2025. Nós temos o relator, o ministro Luiz Fux, que na verdade aqui, então, votou a favorável dos concursados 2011. Nós temos o Cristiano Zanin, que não aparece aqui, tá? Mas pela reportagem ele é divergente. Não está o voto ainda computado aqui, mas então estaria 1 a 1. E nós teríamos aqui o Flávio Dino, então, que também é divergente, seriam 2 a 1 a favor dos Correios. E nós teríamos o Alexandre de Moraes e a ministra Carmen Lúcia com voto favorável ao relator. Então seriam 3 votos com o Fux aqui favorável aos concursados, né? E 2 aos Correios. 3 a 2 estaria a partida que termina no STF, né? Somos times de futebol, então são 11 ministros do STF, então teria que fazer aí 6 votos. 6 votos decide esse processo para um lado ou para o outro. Então estaria 3 a 2 para os concursados de 2011, né? Para que valesse aí a decisão de que foi prorrogado e que teria que contratar esses servidores, esses aprovados, convocados de 2011, tá? Só que vejam o andamento do processo na tela agora para vocês também, tá? Nós temos 24 de setembro de 2024, vista ao ministro, olha só, em continuidade do julgamento, após os votos do ministro Luiz Fux, relator Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia, que negavam o provimento ao agravo, ou seja, 3 a 2, o ministro Flávio Dino, que o conhecia para dar-lhe provimento a fim de julgar procedente a reclamação, pediu vista dos autos. O ministro Cristiano Zanin presidência do ministro Alexandre, Então, aqui o Flávio Dino, como mostrou, ele é favorável ao recurso, então favorável aos Correios, ele pediu vista, tá? Mas aqui só para que aqui que eu peguei o voto do Flávio Dino, tá? Aí devolução 8 do 10 para julgamento, dia 22 do 10, olha só, após os votos do ministro Luiz Fux, relator Alexandre e Carmen Lúcia, e dos votos do Flávio Dino e do Cristiano Zanin, que o conheciam para julgar procedente, então olha só, Flávio Dino e Cristiano Zanin para julgar procedente a reclamação a favor dos Correios, pediu vista o Alexandre de Moraes no dia 22 do 10, tá bom? E aí, no dia 19 do 11 voltou e 17 do 12, então, olha, em continuidade de julgamento, após o voto vista do Ministério Alexandre de Moraes, que reajustou o seu voto para dar provimento ao agravo, a fim de julgar procedente a reclamação dos Correios. Então, estava 3 a 2 para os concursados, aí o Alexandre de Moraes trocou e veio para o time de cá. Aí ficou 3 a 2 para os Correios, tá? Em 17 de dezembro, então, o placar muda. 3 votos a 2 para não dar provimento àquela reclamação para dar provimento à reclamação dos Correios e não aumentar a validade do concurso. E por fim aqui, gente, continuando, decisão dessa semana desse ano, olha só, tá? Em continuidade do julgamento após a vista do Alexandre Moraes, que registrou seu voto para dar provimento ao agravo, a fim de julgar precedente a reclamação, pediu vista, né? Então, no dia 17 de dezembro, quando voltou, pediu vista a ministra Carmen Lúcia, presidente supremo. E foi juntada a certidão e ata de julgamento publicada lá, né? Referente, acho, a reclamação. Agora a gente não sabe aqui, porque dia 12 de fevereiro teve essa ata de julgamento publicada, que para mim tem ainda a ver sobre a decisão de julgamento lá de dezembro, que voltou só agora porque andou o STF. Então, resumindo aqui, 3 a 2 para os Correios e a Carmen Lúcia pediu vista, o que provavelmente vai alterar esse voto para 4 a 1, somente o relator vai ficar. Eu entendo isso, não sei se vai alterar, né? Se a Carmen Lúcia pediu vista só para não trocar de voto, mas eu acho que pelo que o Alexandre de Moraes trocou, a Carmen Lúcia também vai trocar, vai ficar 4 a 1 para os Correios. E aí a gente trouxe a situação 2011, né? Então, 2011 aqui o concurso está se arrastando para, então agora, depois de
14 anos, né, ou 12 anos da ação, ter a decisão do STF dando provimento aos Correios e cancelando a validade da decisão do TRT de que teria que valer mais 2 anos e houve preterição, né, na chamada 2011. Então veja, eu nem sei o que aconteceria, tá, gente, com o pessoal que entrou com a liminar, porque eles entraram com a liminar com base na decisão do TRT-10 de que esse concurso teria mais 2 anos de validade. Então, se o STF julgar improcedente, né, ou procedente o recurso e improcedente essa ação, né, aí pode ser, será que vão perder os cargos, inclusive aqueles que entraram em 2015, 2016? Cara, eu não sou da área do direito, então não tenho conhecimento se isso pode acontecer ou não. Mas eu acho que talvez seja difícil de se conseguir fazer isso, né? Talvez na justiça eles consigam ficar, não sei, cara. Aí abre outra questão, outro problema, que é de quem entrou com liminar lá em 2015, né? O que vai acontecer com essas pessoas se a ação for julgada, então, improcedente aqui e disser que o concurso não tinha validade, mesmo a validade era só 2 anos. Aí, tipo, não valeu 4 anos, então essa pessoa que entrou com liminar entrou fora da validade, então não vale a nomeação? Cara, tudo pergunta que eu me faço aqui, que é realmente que pepino, né, para um concurso público desses que aconteceu no final, né, em razão dessa suposta preterição, né, como foi avaliado por muitas pessoas, de contratação dos Correios não chamados carteiros. Então, esse assunto 2011, né, é bem polêmico, Eu trago a versão dos aprovados, infelizmente, como o Herbert falou, há uma esperança, mas aqui a gente vê claramente uma movimentação do STF para virar esse jogo a favor dos Correios, tá? E aí, não ter mais a chamada de mais ninguém dos aprovados 2011, tá? Então, é uma coisa que eu trago aqui, é um assunto bem polêmico. Pode colocar sua opinião sempre com respeito, tá? Acho que a gente respeita a história de todo mundo. Independente do Herbert, muita gente coloca, pô, mas 2011 ainda tá revendo esse concurso, né? Não passou no outro concurso. Cara, cada um tem uma história, né? E eu acho uma pessoa extremamente batalhadora, tá lá com o seu canal, tá estudando para concurso, tá tentando conseguir seu êxito. Mas aqui, 2011, pela injustiça que a gente vê de muitos fazendo TAF e sendo chamados para o TAF, não convocados aí no final, cara, por quê? Por que chamar para o TAF se tem necessidade e não convocar no final, deixar vencer o concurso? Essa é a grande questão também que a gente coloca. Então, como sempre, né, coloca seu comentário aqui, mas sempre com respeito às pessoas, tanto a quem 2011, quem passou no concurso agora, que está aguardando ser chamado também, tá? Que não tem nada a ver com esse concurso de 2011, quem está agora em 2024, está fazendo o seu aqui, buscando a sua aprovação, a sua chamada, e a gente vai começar então agora a fazer esse corte. Então, fica aqui no vídeo, porque a gente vai falar agora sobre a expectativa de chamados comparado aos de 2011. Então, muita gente também joga as pessoas lá para baixo. Não vou chamar mais, não vou chamar ninguém, é só para ganhar dinheiro desse concurso. Então, a gente vai falar sobre isso aqui no canal. Então, fica com a gente. Continua aqui, que a gente vai falar bastante coisa ainda sobre os Correios. Então, vamos para a live aqui. Quem está no corte, então, procura os vídeos aqui, que a gente tem bastante vídeo sobre os Correios. Grande abraço e os controle sempre. Bom, amigo inscrito, então agora eu quero trazer para vocês aqui, olha só, uma fala, um comentário. Eu não estou criticando aqui o Silvio Ferraz, tá? E nem descriticando. Eu estou trazendo algo que é um pensamento, né? A gente tem que analisar a chance mesmo disso acontecer, das chamadas, qual que é a realidade dos Correios. Porque o Silvio Ferraz coloca, eu vou explicar para os bebezinhos de concurso público, tá? Aqui a expressão é um pouco forte, né, bebezinho? Porque dá aquela ideia, tipo, quem está começando agora não entende, então olha assim, se o déficit é de 20 mil, não quer dizer que vão chamar 20 mil. E eu concordo plenamente com ele nesse ponto. Se o déficit é 20 mil, não vai chamar 20 mil. Não vão chegar nem perto disso, no máximo metade disso. Eu acho mais ou menos isso, tá? A gente vai chegar a convocar metade, tá? Metade disso. O Banco do Brasil fatura dezenas de bilhões de reais por ano e tem déficit. E quando sai concurso, não chega nem perto de zerar o déficit. Imagina os Correios que só dá prejuízo. A gente vai falar também, inclusive, do prejuízo dos Correios nessa própria live, tá? Sobre a CPI dos Correios. Então, mas fica aí. Agora a gente vai falar dessa chamada 2011. Como que foi, quantos convocados e a chance de acontecer isso de novo aqui em 2024, tá? Então, nós tivemos um concurso com 5.060 vagas de carteiro, tá? Isso que eu trago para vocês, lá em 2011. Depois de lá, não teve mais concurso. A gente vai entender quantos convocados foram, né, para esse concurso, tá? Então, Correios convocam 3.302 aprovados no edital de 2011. Aqui, uma questão interessante. Os Correios, em 2011, demorou 1 ano para começar a chamar. Não acredito nisso, tá? Se fala muito nos Correios que vai chamar agora, tá? Chamar agora, estão querendo trazer bastante gente, né? Precisam de gente, então não se fala em esperar muito tempo para nomear. Então, eu acredito que agora no primeiro semestre nós teremos já as convocações, minha opinião, tá? Não sei nada de dentro lá, é minha opinião. Então, os Correios convocaram 3.302 em 23 de julho de 2012, tá?
Então, após essa convocação, os Correios deverão dar início ao processo de levantamento de vagas a serem oferecidos no próximo edital. Olha só, depois daquela nomeação tinha mais projeto de mais 2 nomeações, né? E se falava, então, já em fazer um outro edital devido à necessidade. Por isso que o pessoal de 2011 tem razão, né? Porque o Correio precisava de gente. E terminou o concurso precisando de gente, né? Os 2 anos de validade. E daí, os Correios começaram na última semana a convocação de 3.302 candidatos aprovados no concurso 2011. 73% das oportunidades, né, nessa chamada, segundo o estatal, é para o cargo na área operacional, carteiro e tal, tudo assim, né. O objetivo é que os novos servidores já estejam integrados até a segunda quinzena de agosto. Então, um mês ali, né, para integrar, para todo mundo estar trabalhando nos Correios. E olha só, na tela agora. Após a realização dessa convocação, os Correios devem apurar quantas oportunidades foram efetivamente preenchidas e analisar se houve esgotamento do quadro de reserva, previsto no edital anterior, para começar a levantar o quantitativo de vagas a ser oferecido no próximo concurso. Tá? Mas isso aí colocando todas as chamadas, porque vale destacar que, de acordo com a portaria de autorização, os Correios poderão contratar mais 3.301 servidores no dia 1º de janeiro de 2013 e mais 3.301 a partir de abril. Então, foi essas contratações, acho que foi, né? Foi 2012, a primeira turma em julho, depois janeiro e abril de 2013, e deu-se os 2 anos, né? Do concurso 2011 a 2013, teve a ação 2011 na Justiça, que anda até hoje, como eu falei para vocês aqui na própria live, que está sendo julgado pelo STF, 4-1, eu acredito que vai ficar agora, nesse momento, para os Correios. Está 3-2 para os Correios, mas acho que a Carmen Lúcia muda o voto e vai ficar 4-1 para os Correios. Então, isso aqui é o concurso 2011, tá? Isso que aconteceu em 2011, quantidade de vagas, quantidade de chamados. E ali eu quero falar para vocês aqui do canal Clique Aí, que faz algo muito interessante, né? Que traz para nós, tá? A quantidade de pessoas, e aqui tem as vagas anunciadas 4.188, na verdade, como eu vi aqui, seriam 5.060 para carteira, mas ele colocou 4.188, tá? E aqui nós temos um grande número de contratados, tá, dos Correios. Então veja, se tem a pessoa lá falando, olha, 20 mil vagas não vai zerar, vai no máximo chamar metade, mas a gente vê que com as desistências, né, nem com as desistências, mas mesmo assim com as pessoas saindo do Correio, tem a necessidade durante os 2 anos de muita gente sendo contratada, tá? Olha só aqui em cima, que trabalho excelente, olha, o Correios prometeu 4 mil vagas, ó, no Clique Aí, acessa lá o blog, Clique Aí, tá? Que trabalho excelente, professor, que Deus o ouça, o cadastro reserva seja monstro. Dizem que o PDV está quase em 5 mil, então tem o plano de emissão voluntária, que praticamente eu acho que está em 4 mil, está chegando quase em 5 mil, né? Pessoas que vão sair dos Correios no plano de emissão voluntária. Tem mais tudo isso, então além das 3 mil vagas, tem a possibilidade de mais 5 mil vagas surgirem com o PDV. Tá? E olha aqui, ó, o programa de desligamento voluntário, para você que não sabe, dos Correios, em 2024, é destinado a trabalhadores que têm mais de 25 anos e estão entre 55 e 75 anos de idade. Estão ativos nessa data, na data de desligamento, e acumularam pelo menos 36 meses de remuneração nos últimos 60 meses. As novas adesões serão reabertas de 6 a 16 de fevereiro, então acabou agora, tá? E os desligamentos terão início a partir de 20 de março. Então, a partir de 20 de março, nós teremos os desligamentos dos Correios de quem entrou no PDV. E mais gente saindo do Correio. Aí, como se diz, mais 5 mil vagas, gente. Então, por isso que, assim, há uma esperança, né? Vou ser bem lúcido com vocês. Não digo assim, nossa, tem chance enorme de ser chamado. Mas há uma esperança para quem ficou aí, no mínimo, 3 vezes mais. Né? No mínimo, 3 vezes mais, cara, eu acho que tem grande chance, 90% de chance de ser chamado. Olha só o que traz o Clique Aí. Vagas 4.188, cadastro reserva 12.613 do cadastro reserva. Chegou a 16.801 contratados nos Correios. Lembrando que eu fiz o vídeo que mostrei que tem hoje 380 mil pessoas habilitadas em cadastro reserva, tá? Só que, como eu disse aqui, né, não vai chamar todo o cadastro reserva. Então tem nota de corte sim, tem gente que, não leva nota de corte. Tem nota de corte sim, tá? Então vai ter uma nota de corte por cada cidade. Tem chance de uma cidade chamar mais e outra chamar menos. Mas nós temos aqui, então, 16.801 pessoas aqui, segundo o Clique Aí, seriam os contratados, fora as desistências. Então, a convocação chegou muito mais. Se chegou a 16.801 contratados, provavelmente chegou aí no mínimo a 25 mil pessoas na posição, ou 30 mil pessoas, né, que, com as desistências, sendo convocadas para o cargo de carteiro dos Correios. Então, cara, não dá para olhar para um sinal positivo isso? Dá. Eu começo a pensar positivo nesse concurso 2024, tá? Lembrando que, inclusive, sobre a ação de 2011, o que eu penso, tá? Mesmo que tenha ação positiva que ganhe os concursados de 2011, nós não teremos muitas nomeações de 2011. Vai ter um número X ali, quantitativo, de a época que precisava.
Então, quem está dentro das vagas, mesmo assim, quem está no cadastro reserva tem uma grande esperança de ser chamado durante a validade de 2020 do concurso, né, dos Correios. Lembrando que pode virar... O que acontece? Dependendo da decisão de 2011, se o STF julgar aí que realmente deveria ter prorrogado o concurso, aí pode ser que esse aqui também consiga na justiça prorrogar. Mas como o STF está tendo entendimento que não deveria prorrogar o concurso 2011, tá? Então pode ser que esse aqui também, aí não teria nenhuma chance, alguma ação, porque o STF já vai ter um entendimento padrão de que não haveria razão de prorrogar esse concurso. Mas estou suscitando aqui algumas coisas, tá na minha cabeça. Mas e essa informação que é legal. Olha só, gente, eu coloco ali então agora aqui o canal Clica Aí, novamente, mostrando para vocês ali, ó. Bom dia, no caso aí são as pessoas que foram contratadas, né? Foram chamadas bem mais, só que muita gente desistiu, muita gente nem assumiu. Se for pegar a posição da última pessoa chamada de cada localidade, aumenta uns 30% dessa quantidade de pessoas que foram contratadas. Me corrija se eu estiver certo, olha, colocado há um mês aqui no Clica Aí. E o Clica Aí respondeu sim, a colocação é maior que o contratado. Então aqui são 16.801 pessoas contratadas. Eu chego a chutar aqui que no mínimo 30% a mais, mas eu acho que 50% a mais tranquilo. Então teríamos mais 8 mil pessoas, eu acho que ficou de 20 a 25 mil pessoas, tá? Que foram, que chegou à posição aí entre contratado e desistente. Então, por isso que a gente coloca 13 mil vagas hoje nos Correios, tá? Necessidade aí, no mínimo, vai contratar 9 mil, a minha opinião. Mas se contratar 16 mil, cara, vê se você tem chance, né? Dependendo da cidade, do lugar, acho que dá para analisar de uma forma diferente, tá bom? Então, vamos continuar aqui falando disso, né? Terminando esse vídeo, dizendo para vocês aqui, então, para mim, não quero ser infantil, dizer, olha, tem 20 mil vagas, vamos preencher as 20 mil vagas? Não. Mas com a rotatividade que aconteceu nos Correios, tanto em 2011 como vai acontecer agora, e tem o concurso de atendente ainda que vai chamar mais gente e muitos carteiros serão aprovados, cara, não dá para perder a esperança. Tem muita gente ali que cava, né? Que enterra o sonho ali. Mas eu também digo para você, cara, não fica dependendo desse concurso, não. Você tem que ser uma das pessoas que vão desistir desse concurso. Um daqueles que vai passar em atendente, que vai passar no Banco do Brasil, na Caixa, num outro concurso e vai dizer, Correios, não te quero mais. Entendeu? Você vai ajudar as pessoas a assumirem os Correios, porque você não vai assumir os Correios. Então pense assim, não fique dependendo desse concurso que você não estuda mais, porque você tem que continuar estudando para passar num concurso. E aí, se chamar os Correios, chamou tranquilamente. Você não vai ficar colocando a sua vida nisso aqui, em você estar num cadastro reserva de ser chamado, ter a chance de ser chamado, tá bom? Mas tenha esse concurso concurso na carteira. Você coloca esse concurso na carteira e daí ali fica guardado. Ó, quando você vê aquela nota de R$1, agora vale muito dinheiro. Ou um Bitcoin da vida. Então, quando você vê, te chamaram nos Correios e aquele concurso que você fez valeu muito. Então, e pode ser que não vale nada. Daqui a pouco desvalorizou, você nunca precisou daquele dinheiro, não serve mais para nada. Então, é isso que eu digo para vocês. Continue estudando. Continue estudando. Bora estudar e continuar fazendo concurso. E aqui você teve a real de 2011, com base nos dados levantados pelo Clique Aí. O cara fez um trabalho enorme. Parabéns para ele, assim, do fundo do coração. Merece os inscritos que tem no canal. Merece que você se inscreva lá também. E fez um trabalho enorme que nos traz aqui uma dinâmica que dá esperança a quem está aí num cadastro reserva dos Correios. Porque isso aqui pode se repetir e mais ainda, porque o concurso do tenente ainda não saiu, então pode ser que chame muito, muito mais ainda, tá bom? Então, fazemos o corte aqui, vamos agora para um próximo assunto que eu quero tratar aqui, que é a CPI dos Correios, tá? A CPI dos Correios, aqui os bilhões aqui, né? Algo está sendo investigado, prejuízo, né? Como que está a situação dos Correios, né? Tem gente que fala que o concurso foi só para arrecadar dinheiro, então essa questão a gente vai tratar no próximo vídeo aqui no nosso corte do Mr. M, mas fica na live se você está na live. Bom, amigo inscrito, aqui no Resposta aos Inscritos, está aqui à direita, agora colocando para vocês, olha só, mano, Rafael MC8304, mano, vocês vivem em que mundo? Está rolando CPI dos Correios, fechou 38 agências, eles estão fazendo concurso para arrecadar dinheiro, tá? Essa é a grande questão aqui dos Correios, gente, novamente trazendo a minha opinião sobre essa questão de concurso para arrecadar dinheiro. O que eu penso? Eu penso que, primeira coisa, o concurso tem a taxa de inscrição que não foi alta nos Correios, foi R$40. Tudo bem que foram 1 milhão de inscritos, né, 1,5 milhão, dá 60 milhões de reais em taxa de inscrição. Mas contando que a banca que realizou esse concurso fez um contrato com o Estado para receber o dinheiro pela realização desse concurso, eu duvido que a banca tenha recebido aí pouco dinheiro para fazer esse concurso. Então, a grande parte desse dinheiro de inscrição, esses 38, R$40, foi
para a banca, uma parte para o governo. Eu acho que essa parte foi para o governo, não é uma razão de assim, vamos fazer para que esse dinheiro dos Correios aqui vai salvar o governo, porque nem vai diretamente para os Correios, vai para o caixa do governo, tá? Mas não acho que seria, vamos fazer para salvar e tal, porque um órgão que não está sem concurso desde 2011, se fosse assim, igual o Banco do Brasil, que todo ano faz um concurso e não faz cadastro reserva, faz um cadastro reserva mínimo e já faz um outro concurso ali 1 ano e meio, 2 anos, então aí sim eu entenderia que poderia haver uma chance dessa, mas tipo 14 anos sem concurso, aí vamos dizer, agora vamos ganhar dinheiro com o Correio. Eu não concordo com essa pegadinha aí, com essa pegada, pegadinha não, com esse pensamento, essa pegada de pensar que é para arrecadar dinheiro, tá? Por mais que tenha essa CPI. Eu acho que o concurso foi feito porque precisa, tá? Vai colocar 3 mil carteiros e tal, porque precisa. Não tem como, não foi privatizado, né? A questão era que estava para ser privatizado no governo Bolsonaro, não foi privatizado. Não vou entrar em questão política aqui. Eu trago tudo que é política para concurso, mas não que eu pense em política, não gosto muito de ficar atrás de política, mas a política influencia nomeações, concurso público, e a gente traz as informações que são interessantes sobre política que impactam no concurso. Então, os Correios quase foi privatizado por Bolsonaro, e a partir disso, agora com o novo governo, que não vai querer privatizar, muita coisa estava aí de lado, então nem se faria concurso dos Correios, então vou fazer concurso para quê se vai privatizar? Então, aí agora, com a não privatização, vem, né, o novo concurso, e aí a gente conversa sobre isso e tem essa possibilidade desse comentário aqui, né? Que muitos estão pensando, não, só para arrecadar dinheiro, porque está num prejuízo dos Correios, olha só. A CPI é verdade, tá? Essa CPI dos Correios está sendo suscitada, não está em andamento ainda, tá? Então, oposição reúne assinaturas para a CPI dos Correios no Senado e pressiona o governo que conta com Alcolumbre. Então, trabalhos só vão adiante se o presidente da casa decidir instalar o colegiado. Então, vai ser, pode ser, tem assinatura que já consegue instalar a CPI dos Correios. Então, é isso que eu trago para vocês. Nós temos essa possibilidade, e o que traz à tona a possibilidade da CPI é essa questão que também é trazida, o grande prejuízo que nós temos nos Correios já nesse ano 2025, né? De 2 mil, olha só, em 2024 já ficou 1.818, aqui está na tela, né? Contra 1.695. Olhando desde 2018 com o governo Temer, ficou 1.568 a 1.522, deu parelho ali, né? Sem superávit ali. 2019 também. 2020 deu, no início da pandemia, deu lucro os Correios. Em 2021 também deu lucro os Correios. 2022 também terminou ali em lucro. Aí 2023 prejuízo, 2024 prejuízo. E agora, aqui 2025, daí eu não sei se esse lucro é referente ao ano anterior, né? Porque nós estamos apenas 2 meses, então deve ser o final de 2024, saiu o lucro do ano, acho, né? De 2024 foi 1.915 contra 1.491, ou seja, 424 milhões em janeiro de 2025 de prejuízo, né? Eu acho que isso aqui deve ser referente ao ano anterior, tá? Porque todos os anos é 1.800.000, 1.700.000, não é mensal, isso aqui é anual. Então, 424 milhões de prejuízo. Então, faz aí 2, 3 anos que o governo está dando, que o governo não, né? Que o Correios está dando prejuízo. Então, já a proposta de criação da CPI para investigar os Correios foi apresentada na terça-feira pelo senador Márcio Britta, da União, e obteve apoio de 29 senadores, que é o que precisa para entrar com a CPI. Então, a gente vê aqui que há um movimento, né, de prejuízo dos Correios nos últimos anos. Então, está sendo feita uma CPI, está se tentando uma CPI para investigar. E o que se investiga nessa CPI? Essa questão, né, da má administração, o gasto, o prejuízo, o que aconteceu por esse prejuízo milionário. Tá? Então, o que acontece? Então, eles querem verificar aí, querem ver o que acontece nos Correios. Teve o concurso agora. Como eu disse, eu não acredito que tenha a ver alguma coisa dos Correios com essa questão do prejuízo, né? Até porque é do concurso. Então, o concurso é porque precisa colocar servidores. Acho que qualquer um sabe, né, que tem todo o trâmite, que precisa de carteira, precisa de gente para cumprir o que está acontecendo, porque vem muita coisa para os Correios entregar, né? Inclusive teve a questão aí do remessa conforme das importações, que parece que também é um dos pontos que é colocado como que prejudicou os Correios nesses últimos anos para fazer mais serviço, com um custo aí praticamente que se fala que tem prejuízo, supostamente tem prejuízo com muita entrega, com pouco recebimento aí, porque são encomendas baratas e tudo. Então, tudo isso aí sobrecarregou os Correios, sobrecarregou a personalidade dos Correios e tem trazido essa questão, esse questionamento sobre a vitalidade dos Correios, porque os Correios precisam se manter, ter um bom serviço e conseguir, então,
ter superávit, né? Não dá prejuízo para o governo. Então essa é a grande questão. E aí os senadores estão abrindo, então, a CPI, né? Então oposição reúne assinaturas para ter o CPI. Mas, claro, depende agora do presidente da casa decidir se instala a CPI dos Correios, tá bom? Então, minha opinião é essa. Coloco claramente para vocês que eu entendo que, né, apesar de ser um momento delicado para os Correios, tá? Eu acredito ainda que teremos muitas nomeações no concurso, porque foi feito um concurso que precisa 3 mil vagas, e eu acredito que, como eu mostrei aqui, o concurso 2011 foram contratadas 16 mil pessoas, então se foi contratado 16 mil pessoas, tá? Então, por que em 2024 não pode, com o passar dos 2 anos, também contratar? Até porque muita gente vai desistir, vai sair dos Correios nesses 2 anos. Tem o PDV aí com 5 mil pessoas que provavelmente vão sair dos Correios agora em março, né? Acho que foi isso que foi informado no vídeo aqui que eu trouxe comentários, de que o processo está aberto até agora dia 16, e agora em março começam a sair as pessoas que aderiram ao PDV dos Correios. Então, tudo isso aí nos leva a um grande número de pessoas que deixarão os Correios, né? E teremos mais vagas para contratar mais carteiros. Então, a grande questão que nós temos, a gente torce para que essa CPI, se ocorrer, investigue, veja os pontos negativos do Correio, para que eles tornem algo que dê lucro, né, como uma empresa pública que dê lucro e que também funcione, que tenha aí, consiga operacionalizar, né, de uma forma rápido e eficiente as entregas e consiga entrar no mercado competitivo que é o de entregas hoje que existe no Brasil. Tá certo, gente? Então aí terminamos a live, terminamos o corte aí, praticamente 1 hora conversando com vocês sobre os Correios. Como eu falei, muito assunto importante que nós teríamos e realmente tivemos. Deixe seu like, comenta o que você pensa de tudo isso que eu falei, deixa aqui nos comentários, sempre com respeito a todo mundo. Grande abraço, Deus no controle, sempre. Não vá embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor. E também assista mais 2 vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal, que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da família Mistreme dos concursos.